Mas então, eu vou trocar um papinho com vocês hoje. A conversa que eu vou ter com vocês, ela, tipo assim, ela é um pouquinho séria porque, vamos lá, tanto sobre as coisas da live, minha ausência, tá? Em questão de conteúdo do tempo que eu fiquei parado. Se não me engano, acho que vai fazer 3 anos, eu acho. Eu posso estar muito errado, mas acho que é 2 a 3 anos. Tempo de live é até mais. Mais tempo que eu fiquei parado. Todo tipo de conversa que eu vou ter aqui com vocês agora vai ser bem mais fugido da parte do Tio Berg, personagem que vocês conhecem, que faz a live, fazer esse conteúdo, mais pra Samuel fora daqui, tá bom? Meu tempo desde a época que eu parei, que foi aquela época que eu tive um problema com aquele servidor que vocês sabem qual, eu acabei, tipo, ficando bem ausente dessa parte de mundo de 5M, porque, não só 5M, como questão de rede social e tudo mais, porque assim, eu vou ser bem direto com o que eu vou falar com vocês, gente. Não é pra todo mundo essa questão de, tipo, criar conteúdo assim, tá? Fazer live, mostrar um pouco da cara, fazer as coisas, porque é muito ruim a forma como as pessoas lidam ou tratam você com o tempo. Eu comecei a entender isso. Então, assim, eu tinha na época uma coisa que ou eu precisava focar no meu trabalho, ou eu precisava focar nas lives. E pra mim, na época, era difícil, porque quando eu fazia uma coisa, interferia em outra. Então, às vezes, eu precisava editar um material, fazer alguma produção de alguma coisa, e ao mesmo tempo eu tinha que fazer live, então eu tinha que tomar uma decisão naquela época. A decisão era focar no meu trabalho. Assim como todo mundo que hoje em dia entra nesse mundo de live sabe como que é. Que quando você não tem um público, quando eu digo um público é uma quantidade exorbitante que consiga te dar retorno, sabe que isso acaba quebrando um pouco. Então eu tive que ter essa escolha na época. Só que, querendo ou não, muita gente sabe que o mundo de live, ele acaba sendo um pouco injusto, porque às vezes as pessoas, tipo, pesam em você em alguns julgamentos, sendo que não entendem o contexto daquilo, não sabem o contexto daquilo, mas, infelizmente, eu tive que entender isso com o tempo. E hoje eu comecei a entender, cara, na época que eu parei com a live eu tinha o quê? 25 anos, eu acho. Tinha 24, 25 anos. Eu tô com 28 hoje. E eu fui entendendo que a verdade, a real verdade que faz com que a gente hoje em dia entenda como funciona a live é que ninguém liga pra você. Quando eu digo ninguém liga, ninguém tá se importando. A ponto de você colocar no seu coração que pra você fazer aquilo, você tem que fazer porque você gosta. E na época, quando eu fazia, eu não tinha tanto tempo assim. Então eu acabava não conseguindo fazer. E se você for olhar bem, da época quando eu fazia, mano, quem convive comigo naquela parte quando eu fazia RP, lembra? Quantos RPs eu fiz pra muita gente naquela época? Eu fiz, mano, conteúdo de baguncinha, conteúdo de roleplay pras pessoas, RP que muitas vezes o pessoal achava que era combinado e, mano, não era. Eu, basicamente, por exemplo, o RP que eu fazia com o Gabi, do Dom, que provavelmente algumas pessoas aqui que acompanhavam eu com o Gabi não sabem que vai lembrar, achavam que o RP que eu fazia com o Gabi era combinado. O que era naquela época era mó doideira, que era assim, o Gabi tinha feito um RP, eu lembro até hoje, era um RP que ele fez com os laranjas acho que não no Forte Zancudo, era no laboratório Maine, que era um negócio que ele fez lá dentro, lá, que era só uma ação no Maine que fez, tipo, lascadamente normal. E naquele dia eu tava vendo aquele no clipe, e eu botei um modificador de voz e fiz uma ameaça pra ele naquele dia lá no meio da live. E aquilo eu vi que ele gostou, porque, tipo, nem ele imaginava que ia acontecer, tá ligado? Aí eu falei, mano, vou estender aquilo. E eu fui estendendo, tá ligado? Fui estendendo. E aquilo deu certo. E depois daquilo ali, eu comecei a entender que, mano, é da hora fazer esse tipo de coisa com as pessoas, porque fazer uma coisa do nada e começar a montar isso faz a pessoa entender como funciona o RP, tipo, aleatoriamente. E aquilo eu fui fazendo. Só que o que me fez me chatear naquela época era que a molecada sempre falava, isso também é fácil falar porque era combinado. Mano, eu juro de pé junto, pela vida do meu pai e da minha mãe e pela minha junto. Não só por isso, também o Gabi pode até confirmar isso um dia se ele quiser. Nunca foi feito nada combinado. Nunca foi feito. Até mesmo todo o conteúdo que eu fazia entre brincar com o pessoal na cidade, coisas que eu fazia com a Peppa, que eu entrava e brincava visual com o pessoal. Isso tudo nunca foi combinado. Eu chegava e brincava. Coisas que eu fazia com a Maca, coisas que eu fazia com o Coringa, com o Pio. Eu só chegava, aparecia, brincava e ia embora. Entendeu? Só que, querendo ou não, era chato naquela época, e ainda eu sei que isso poderia ser chato, de tentar fazer esse conteúdo com algumas pessoas, porque hoje a molecada tá muito acostumada a querer coisas na pressa, que é coisas rápidas, que é coisas que tem que fazer do dia pra noite. Eu vi do próprio Coringa, quando ele fez o RP do Connor, e ele mesmo falou que parte do conteúdo que ele ia fazer ali, não era pra fazer do jeito que ele queria. Ele queria que fosse totalmente diferente, aquilo ia ser estendido. Só que como funciona esses RPs? É o pessoal colocar e entender que é a pessoa, ela cria a situação, ela vai desenvolver aquilo. O chat cria a teoria, e aí com base das teorias que eram criadas, ele criava o conteúdo. Isso é legal. Isso vê quanto o pessoal gosta. Só que a vertente disso, que era chata, era que o pessoal gostava de reclamar falando,
faz isso logo, eu não aguento mais, ou acaba com esse personagem logo que eu quero tal personagem porque eu gosto desse personagem. Isso acaba sendo um pouco unilateral, porque às vezes a gente entende que a pessoa gosta daquele personagem, mas ao mesmo tempo meio que desanima, porque ela quer trazer algo legal pras pessoas e ela não quer acabar aquele personagem, que quando ela acaba, não tem mais o que ela possa fazer. Ela vai ficar com aquele lá. E aquele lá vai ficar por tanto tempo, porque as pessoas do chat gostam, que as próprias pessoas do chat vão enjoar.